Doberman e Pastor Alemão são cães grandes e imponentes. Mas será que são tão fortes quanto aparentam? E qual deles é o mais forte? Fica aqui com a gente e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Pastor Alemão. A criação do Pastor Alemão iniciou-se em 1899. Foi criado a partir de raças de cães pastores simultaneamente existentes nas Alemanhas Central e do Sul, com a finalidade de criar um cão de trabalho propenso a grandes realizações. Para alcançar este objetivo, o padrão de raça Pastor Alemão foi determinado no que se relaciona à constituição física, bem como aos seus traços e características. É importante ressaltar que hoje existem dois tipos de Pastor Alemão, o de exposição e o de trabalho. Doberman. O Doberman é a única raça que leva o nome do seu criador de origem, Frederick Louis Doberman, que era um cobrador de impostos que necessitava de cães de segurança. Então, para sua criação, ele escolheu cães que eram particularmente agressivos, os assim chamados cães de açougueiros, que eram um antigo tipo de Rottweiler, e foram misturando com um tipo de pastor preto com marcações de cor ferrugem. Essa mistura de raça foi trabalhada pelo Sr. Doberman nos anos de 1870. Deste modo, obteve sua raça, não apenas alerta, mas um cão de trabalho altamente protetor para a casa e família. Já foram também utilizados em caçadas para controlar grandes animais predadores. Nessa circunstância, era claro que o Doberman seria reconhecido oficialmente como cão de polícia no início do século XX. Comparação. Os cães utilizados na comparação serão os cães de exposição, pois tanto o Doberman quanto o Pastor Alemão têm linhagens de trabalho. Mas essas linhagens de trabalho não são comuns de se ver atualmente, sendo que a imensa maioria dos cães que se vê no Brasil são de linhagens de exposição. E para deixar a comparação mais justa, usaremos os seguintes critérios: altura, peso, força de mordida, agilidade, estamina, força física, inteligência e resistência. Altura. Os dois cães são bastante altos, sendo que o Doberman ainda é mais esbelto que o Pastor Alemão. Os machos de Doberman têm uma altura de cernelha de 68 a 72 cm e as fêmeas de 73 a 68 cm, sendo um dos cães mais altos do mundo. Já o Pastor Alemão, mesmo sendo bastante alto, é um pouco menor que o Doberman. Os machos de Pastor Alemão têm uma altura de 60 a 65 cm, já as fêmeas medem de 55 a 60 cm. Então, ponto para o Doberman. Peso. O Pastor e o Doberman são cães considerados de porte grande, então além de altos, também são cães pesados. Por exemplo, um Pastor Alemão fêmea pesa de 22 a 32 kg, já os machos pesam de 30 a 40 kg. O Doberman ainda é um pouco mais pesado. A fêmea do Doberman pesa de 32 a 35 kg e o macho pesa de 40 a 45 kg. Então, novamente, a vantagem é do Doberman. Força de mordida. A força de mordida do Pastor Alemão é de 107 kg, que é uma mordida mediana para um cão de grande porte. Já a mordida do Doberman é de 111 kg, mas como a força de mordida dos dois é bem próxima e o Doberman não costuma segurar a mordida da mesma forma que o Pastor Alemão, sendo muito comum ver Dobermans tesourando a mordida, ou seja, mordendo e soltando várias vezes seguidas, será considerado um empate. Agilidade. Os dois cães são ágeis, tanto com relação à velocidade de corrida quanto à velocidade de reação. E apesar disso, o Pastor Alemão se destaca principalmente em velocidade de reação, não desmerecendo o Doberman, que é um dos cães mais velozes, mas o Pastor Alemão tem uma leve vantagem. Estamina. Ambos os cães têm bastante energia, mas como o Pastor é um pouco mais leve, pode-se deduzir que ele se cansa com um pouco mais de dificuldade, principalmente se considerarmos o Pastor Alemão de trabalho, aí a vantagem seria ainda maior. Vantagem para o Pastor Alemão. Força física. Os dois cães são bem fortes, mas já que a fisionomia dos cães é semelhante, o tamanho do Doberman dá uma vantagem para ele em questão de força física, o que não significa que o Pastor Alemão seja fraco, mas para cães semelhantes uma diferença de peso dá uma boa vantagem. Inteligência. A escala de inteligência canina é medida pela lista publicada no livro.
a inteligência dos cães, que mede a inteligência de obediência e trabalho dos cães. Tanto o pastor alemão quanto o Doberman estão no top 10 dos cães mais inteligentes do mundo. O Doberman ocupa a 5ª posição no ranking, mas o pastor ainda está melhor colocado. Ele é o 3º colocado no ranking de inteligência. E além disso, o pastor é bem mais reconhecido pela sua inteligência do que o Doberman. Por isso, inclusive, foi por muito tempo o cão mais utilizado pela polícia. Resistência. Apesar de serem cães grandes e fortes, nenhum dos dois cães é um cão com musculatura proeminente. Na realidade, os dois têm um aspecto mais frágil se comparado a cães musculares, e por isso não estão entre os cães mais resistentes do mundo. Mas o Doberman tem uma musculatura um pouco mais desenvolvida, por isso é um pouco mais resistente. Então, ponto para o Doberman. Conclusão. Essa foi realmente muito equilibrada, já que os cães têm um tamanho semelhante e uma mordida também bastante semelhante. E além disso, a fisionomia dos cães é bem parecida, e foi exatamente isso que fez com que o placar final ficasse de 5-4 para o Doberman, sendo decidido apenas pela resistência do Doberman. Isso ocorre porque entre cães com fisionomia semelhante, o tamanho e peso tende a fazer diferença, mas é bom lembrar que os dois têm praticamente a mesma força e são utilizados também para os mesmos fins, já que ambos fazem guarda territorial e pessoal, e também podem ser utilizados como cão de companhia, embora para cão de companhia o pastor alemão seja bem mais indicado que o Doberman. Mas e aí, concorda com o vídeo? Discorda? Deixe aí nos comentários e conta aí pra gente se você já teve algum desses cães.